Pessoal, agora vamos ver um pouquinho do versículo 10 ao 13, né? Comentei um pouquinho dos versículos anteriores, né? E lembrando bem que isso aqui estou fazendo um breve resumo, né? Sobre esses textos, e eu espero que você entenda alguma coisa, né? Já que a minha comunicação não é lá tão boa assim. Amém? Hebreus 2, versículo 10 diz o seguinte: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. À primeira vista, quando lemos esse versículo, né, ele aparece contradizer, parece que tem uma contradição, né? Porque ele vai dizer o seguinte: convinha que aquele para quem são todas as coisas. Então todas as coisas são para Deus, o Pai. E mediante quem tudo existe mediante a autorização dele, né? Trazendo muitos filhos à glória, não são todos. Preste atenção, ó. Para ele são todas as coisas, correto? Mas ele não leva todas as coisas à glória, né? Não são todas as pessoas, são muitos filhos, que diz aqui. Consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação dele. Cristo foi consagrado pelas aflições. Então, lendo assim, superficialmente, aparece, né, a primeira intenção que dá é de contradição, né? Porém, o que isso aqui quer dizer é o seguinte: a verdade aqui ensinada, né? A verdade aqui ensinada de Deus, não é que ele precisava concluir alguma coisa, né? Já que ele controla tudo, né? A verdade aqui é que Deus não é como se Deus fosse obrigado, né, por responsabilidade ou por um dever imposto a salvar o homem. Pelo contrário, a sua ação salvadora do homem é um ato de amor pelo qual ele traria muitos filhos à glória, né? Para que isso fosse possível, Deus consagrou e designou seu filho para que, através do seu sofrimento, pagasse o preço dessa aproximação do homem com Deus. Correto? Então, isso foi um ato de amor de Deus para com o homem. E não uma aparente contradição, como a gente lê à primeira vista, no versículo. Ok? Isto é, Cristo teria que se tornar homem e sofrer para ser nosso príncipe da salvação. Em outras palavras, o autor da nossa salvação, né? Hebreus 2, 10. Amém? Foi que fez um barulho aqui, que eu tô com a Bíblia, com duas Bíblias aqui e o pau vai moendo. Amém? O versículo 11, né, fala da completa identificação de Cristo com a espécie humana, né? Pois tanto o que santifica como os que são santificados, os crentes, todos vêm de um só. Cristo se tornou o sumo sacerdote da humanidade, identificando-se com todos os seus. Por isso é que ele, Cristo, não se envergonha de os chamar irmãos. Hebreus 2:11, ele é o Filho de Deus e soberano do universo. Vamos ler esse versículo? Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Aqui está uma palavra bonita, uma palavra digna de explorar mais um pouquinho. Por que causa, né? Por que Jesus não se envergonha dessa causa de nos chamar de irmãos, né? Aqui, ó, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Por que ele não se envergonha? Por que causa ele não se envergonha disso? É uma pergunta a se fazer. Eu vou te fazer uma pergunta.
na sua concepção, na sua convicção, Cristo substituiu você na cruz ou ele foi só um exemplo? O sacrifício de Cristo foi substitutivo, né? Ele substituiu você ou não? Ou ele foi só um exemplo? Você já parou para imaginar? Se Jesus foi só um exemplo, então eu tenho que fazer obras para mim ser salvo por obras. Se ele foi só um bom exemplo. Mas se existe uma causa por trás disso, dele não se envergonhar, de me chamar eu de irmão, né? E tantos outros cristãos, se ele não se envergonha disso, se existe uma causa por trás disso, que causa é essa? Né? Porque Jesus ele não é só um exemplo de bom homem a ser seguido, meus irmãos. Jesus, ele é a própria causa da justiça, né? Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, somente. Não existe mais ninguém. Amém? Eu vou falar aqui de modo mais simples, que dá para todo mundo entender. Jesus é a causa da nossa justiça. Amém? Nos dois últimos versículos, né? Citam 3 profecias. Nos versículos 12 e 13, citam 3 profecias, né, do Antigo Testamento, que registra a cronologia dos eventos implícita em nossa experiência de salvação. Vamos ler? Hebreus 2:12 diz o seguinte, dizendo: anunciarei, né, ou aqui eu resumi aqui de uma outra Bíblia aqui, mas aqui também está do mesmo jeito. Muda um pouquinho só o jeito das palavras, por isso que de vez em quando eu dou uma enganchada no negócio aqui. A meus irmãos declarei o teu nome. Esta é uma citação do Salmo 22. Fala da apresentação de Cristo, que Cristo fez de nós ao Pai após a sua ressurreição. Versículo 13. Eu porei nele, no Pai, a minha confiança. Indica a posição de Cristo, esperando pacientemente o momento em que todos os inimigos estarão sob seus pés. Isaías 8:18. Vamos ler Isaías 8:18? Acho que vai dar tempo eu ler aqui. Estou meio apressado aqui, mas... Isaías 8:18. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião. Amém? Isaías 8:18. Também no versículo 13. Eis aqui estou eu e os filhos que me deu. Eu acabei de ler, Também a citação de Isaías 8:18. Indica nosso relacionamento com Cristo no decorrer de seu governo milenial. Então, irmãos, eu acho que eu dei uma tropeçada aqui nesse versículo aqui. Depois vocês corrigem aí. Depois vocês corrigem aí, se vocês tiverem tempo. Se não tiver também não tem problema não, faz igual eu. O importante é crer em Jesus, arrepender dos pecados, ir para o céu. Que Deus é bom e o diabo é ruim. Ai, meu Deus. Então, meus irmãos, o escritor diz: porque convinha que aquele, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Embora esse texto, esteja claro e seu objetivo de enfatizar o aspecto humano de Jesus, sendo ele o homem perfeito, cuja vida também perfeita foi tipificada na oferta de manjares para
o regozijo do Pai, o escritor de Hebreus salienta com outras palavras que Jesus é um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado, né? Hebreus 4,15. Identificar-se com os homens, contudo, identificar-se com os homens, Jesus, ele tomou sobre si mesmo as imperfeições humanas, e visto que o sofrimento é inerente à humanidade, era perfeitamente apropriado que a ação realizada para salvar os homens incluísse o sofrimento, né? Daí a importância da agonia como critério de aperfeiçoamento. Né? O cristão verdadeiro, salvo em Cristo, é normal a pessoa sentir também esses momentos de agonia. Por quê? Em Hebreus, acho que é no capítulo 13, se não me engano, diz o seguinte, lá mais na frente, a hora que nós chegar lá, eu vou lembrar disso aqui e vou falar para vocês. Ele diz o seguinte, saiamos, tem um versículo aqui nesse livro de Hebreus que diz o seguinte, saiamos, pois, a eles fora do arraial, levando o seu vitupério. Vitupério é desgraça, né? Vitupério é só uma palavra bonita, mas vitupério mesmo significa desgraça. Então, ao fazer parte, né, do corpo de Cristo, dessa igreja mística, em parte você leva também, você compartilha dessa desgraça, um pouco você compartilha, pode ficar tranquilo, né? Isso explica os seus momentos de agonia, os meus momentos de agonia, né? Porque é lógico que não é comparado à agonia de Cristo, né? Eu estou falando que ele compartilha um pouco daquilo, porque o Espírito testifica que somos filhos de Deus, né? Um pecado que as igrejas atual, assim, no meu modo de ver, né, costumam praticar, é colocar a divindade de Jesus em preeminência, né, em detrimento do destaque que deve ser dado à sua humanidade. Enquanto homem de vida perfeita e agradável a Deus. E embora não o façam em relação às declarações doutrinárias na realidade, chegam quase a servir a um Cristo docético, né? O docentismo aí. Pois atribuem tudo quanto Jesus realizou à sua divindade. Jesus, as Escrituras nos ensina que ele era 100% homem, 100% Deus, né? Isso quer dizer uma união hipostática, né? Então, tudo que Jesus fez ali, aqueles milagres, aquelas coisas todas ali, não foi somente da sua divindade, ele teve a sua parte humana, né? Teve a sua parte, ele orou, né? Alguns dizem, se Jesus era Deus, então por que ele precisava orar? Gente, pergunta mais tola, né? Eu acabei de falar aqui que a enfatizar a humanidade dele, né? Ele orava ao Espírito, né? Os três são um, só são três em manifestações diferentes, né? Mas são a mesma pessoa. A execução da sua morte nada é atribuída à sua humanidade. Entretanto, Jesus foi homem real e ainda que preservada a sua divinal natureza, né, a sua natureza divina, pôs de lado as suas atribuições divinas, pois tudo o que realizou o fez como um homem, passou pelo sofrimento e pelo aprendizado na condição de homem, realizando obras poderosas através do poder do Espírito Santo, como eu acabei de dizer aqui, né? Era necessário que, em sua humanidade, ele tivesse em si mesmo a completude da experiência humana, suas alegrias e tristezas,
Ele vivenciou em si tudo quanto somos, a fim de podermos adquirir tudo quanto ele é, em sua exaltação que recebeu em função da sua perfeição. Por isso, como autor da salvação, ele foi o primeiro homem a percorrer a vereda da vitória sobre o pecado para que nós a trilhássemos. É interessante porque, como eu disse no outro vídeo, Cristo, quando ele nos justifica, né, que a gente passa ali por aquele processo de adoção ali, mediante o sangue de Cristo, nós passamos pela porta estreita, o pecador passa pela porta estreita, automaticamente ele começa a andar no caminho estreito, né? E é nesse processo no caminho estreito que ele nos dá poder sobre o pecado, né? O pecado já não tem mais domínio sobre nós, né? A Escritura nos diz que se já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas que são do alto, né? As coisas que são de Cristo, né? Em Gálatas fala da obra do Espírito, da obra da carne. Então, o que isso quer dizer? É fácil saber se você é um cristão verdadeiro ou não, né? Se as suas ações, as suas atitudes são inclinadas pela obra da carne, pela carne, né? Ou você é um crente carnal, e o crente carnal se alimenta de doutrina de demônio, né? Ou você é realmente um crente, se você busca as coisas que são realmente de cima, que são de Cristo, né? Santificação, conhecimento dele, conhecimento da Escritura, essas coisas. Não adianta correr. Não adianta correr. O próprio Jesus, ele diz que o Espírito testifica dele, o Espírito aponta para ele. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se você se diz cristão, salvo, e não lê sua Bíblia, se você não gasta tempo lendo sua Bíblia, se você não gasta tempo orando a Deus, você não tem o Espírito Santo de Deus. Você não tem. Se você acrescenta algum dogma, alguma doutrina, algum fulano, além da Escritura, além de Cristo, você também não tem o Espírito Santo. Se você subtrai alguma coisa da salvação de Cristo, né, das Escrituras, você também não tem o Espírito Santo. Se você multiplica, você também não tem o Espírito Santo, né? Se você divide alguma coisa aqui da Escritura, qualquer coisa, você divide, né, com outra divindade, você também não tem o Espírito Santo. É simples assim. Simples assim, né? O Evangelho não tem segredos. Você tem que estudar um pouco para você saber o que significa as palavras que está escrito aqui, né? Mas segredo não tem não, né? Tem várias igrejas cristãs, evangélicas, né, que pregam o Evangelho. A única coisa que elas têm indiferente, né, são termos doutrinários. Doutrina, vamos supor, sobre tribulação, sobre o fim dos tempos. Isso aí é doutrina de segundo plano, isso é doutrina secundária, né? A primeira coisa que você tem que saber é disso aqui. Porque se você morreu hoje, você sabe para onde é que vai? Se você não souber, né, você não foi perdoado. Talvez você até tenha sido perdoado por Cristo, né? Mas talvez a sua alma não está ancorada lá, você não tem essa certeza, né? Você não tem, você tem dúvida, né? E a dúvida é complicado, né? Muitas pessoas falam sobre a perca de salvação, outros falam que não perde. Bom, eu longe dessas doutrinas desse povo aí, né? Eu particularmente, eu acredito que não, que isso não é possível, porque daí você teria que perder a consciência que Jesus é o teu Salvador, né? Existe apostasia? Existe, né? Existem pessoas que creem e abandonam a fé? Existe.
A Bíblia é cheia de gente que creu em Deus e abandonou a fé. Mas crer, mas não é somente eu crer ou saber fatos dele. Eu tenho que ser achado nele. E para mim ser achado nele, eu tenho que crer o suficiente para me orar para ele e dizer o seguinte: seja feita a tua vontade, e não retroceder. Mandar ele fazer a vontade dele. Mandar não, pedir. Falar, Senhor, faça a tua vontade em minha vida, e não retroceder. Aí sim eu sei se Deus está fazendo a vontade dele. Eu sei se eu sou um crente, eu não sei, né? Ou se eu sou ou não um cristão. Aí você pega a sua Bíblia, você vai ler, você vai achar muita coisa que te dá segurança na salvação, né? E vamos que vamos, meus irmãos. Amanhã ou um outro dia eu falo mais um pouco, né? Nós paramos aqui no versículo 13, tem do 14 em diante ainda. Deus vai ajudar nós, não vai chegar lá, né? Em nome de Jesus, com Deus.